Esse vídeo é patrocinado por todos os membros do canal. Muito obrigado a todos eles. E lembrando que você também pode se tornar um membro do canal. A partir do plano de R$1,99 você já tem benefícios exclusivos. Confira. Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e também sejam bem-vindos à nossa série Modo Carreira aqui no Modo Carreira da F1 Mobile Racing 2022. Estamos aqui para a, nossa, já até me perdi, quarta etapa da temporada aqui com a Williams do Modo Carreira. A quarta etapa é bastante emocionante, um grande prêmio bem longuinho, que é o grande prêmio de Silverstone. Exatamente o GP de Silverstone, que é a casa, né, o berço da Fórmula 1, o berço do automobilismo, mais precisamente da Fórmula 1. Vamos então para esse excelentíssimo grande prêmio. Como dá para ver, nós estamos em terceiro lugar na classificação de construtores, em segundo aqui na classificação de piloto, devido àquele bug que teve no GP passado da Hungria, em que todas as equipes de meio de pelotão ficam no meio do pelotão e as equipes de baixa ficam lá em cima, as equipes de alta ficam lá embaixo. Então, por causa desse bug, a gente aproveitou e foi vice-campeão, né? Foi não, mas estamos na posição de vice-campeão, a caminho de vice-campeonato. Não vamos manter isso, eu sei que a gente não vai conseguir, mas a nossa ideia aqui é na classificação de construtores manter essa colocação, e na classificação por piloto a nossa ideia é pelo menos cair e perder para o Verstappen continuar na frente do Ocon, tá? Ficar lá na quinta colocação. Essa é a nossa missão do dia de hoje, tá bom? Então, se você quiser ver isso de perto, vem com a gente. E fala pessoal, estamos aqui na qualificação. Vamos para o Q1. Vamos para o Q1. Vamos lá. 3, 2, 1 e... vamos nessa. Sem DRS aqui logo de início. Mais uma adaptação para a pista, para o circuito. Vamos aqui colando, ó. Aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Boa. Aqui a gente já vai se encaminhando aqui para a zona de DRS. Enquanto isso, vamos chamar o nosso comentarista do dia de hoje, que vai ser o Reginaldo Leme. Reginaldo, seja bem-vindo novamente. Bom, sejam bem-vindos a todos à quarta temporada, aliás, a quarta etapa aqui do Grande Prêmio de Silverstone, né? É uma etapa sensacional, o tempo da velocidade também, assim como o Monza, mas acima de tudo, né, é o berço da Fórmula 1, então também é a casa da Williams, para você ver como a Williams pressiona cada vez mais Matheus para vencer, especialmente nesse Grande Prêmio, ele vai ter que vencer. E uma boa notícia para Matheus Brasil é que a Williams ela tem o chassi adaptado para esse circuito, que é um circuito bastante técnico, né, que envolve bastante o downforce, e é uma coisa que a Williams tem de bom, né? São as curvas. E é um circuito que tem bastante reta, mas também não tem muita reta assim, em comparação com os outros circuitos, como o Monza. Portanto, tem muito mais curvas, né? Muitas curvas de alta velocidade. Então isso acaba influenciando que o Matheus Brasil tem mais vantagem nesse grande prêmio. Não só Matheus, quanto as Williams, né? Ou seja, eu acho que Matheus Brasil e Latifi tem bastante vantagem. Exatamente. Vamos ficar de olho também nos setores, né, Reginaldo? Que o Matheus já fez todos os setores amarelos e ficou na 10ª colocação. Vamos para o Q2 para saber qual é a colocação média de Matheus Brasil, né? Avaliação média, análise média. Vamos lá, vamos ver. É outra coisa também que é importante ressaltar. O Matheus Brasil agora está com desgaste 0, mas quando iniciar a corrida ele vai ter um desgaste que, pela medição, né, as estatísticas dizem que pode ser um desgaste de até 10% ou um pouquinho mais. Então isso pode influenciar na corrida também. Porém, ele tem muita vantagem nesse grande prêmio. Exatamente, especialmente também sobre o Latifi, né? O Latifi também tem vantagem, mas não tem tanto assim, porque falta uma coisa nele, que é talento. Que é uma coisa que o Matheus Brasil já tem mais afinada, né, no F1 Mobile Racing. Só que nós sabemos que tudo é uma novidade, né? Especialmente o Grande Prêmio de Silverstone tem novidade. E é por isso que a gente tem que ficar de olhos abertos o tempo todo. Exatamente. O Matheus Brasil não fecha o segundo setor bom. Ele só fecha o segundo setor mediano. E agora vindo para os zigue-zagues. Parte complicada do circuito. Fez tudo em pé embaixo. Lá vem ele se encaminhando para a zona de DRS. Segundo setor. Lá vem ele, Matheus Brasil com DRS ligado. 9%. Vai bater 9%. E para frenagem. Mas isso que você falou
tem razão, Edinaldo. São curvas muito rápidas. É um GP que tem 2 chicanes e tem curvas extremamente rápidas, como essa aí, por exemplo, que é a penúltima curva que leva para a reta final. Realmente são curvas muito rápidas e isso influencia na Williams, né? A vantagem muito sobre a Williams. E olha só, conexão com a internet falha, hein? Conexão com a internet falha na F-Mobile Racing. Vamos aguardar, ó, reconectando tudo, voltou tudo. Vamos pro Q3, né? O pior é que bugou agora. O botão não tem mais função. Aí, voltou. Complicado, né? Complicado. Dar esses bugs aí é complicado, mas vamos lá. Sem problema, se não tiver mais problema tá bom. É só a gente continuar aqui e encerrar o... Ah não, vai ser corrida agora, nem deu tempo de fazer o Q3. Vamos lá, começando a corrida. Deu tempo de ver nada. Mas Matheus Brasil acaba largando na 10ª colocação mesmo. Que largada complicada, que largada difícil, que largada inusitada, que largada completamente despreparada de Matheus Brasil. Parece que a McLaren de Norris já vem liderando. E as Mercedes também. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, pessoal, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos tentar um mergulho aqui pro Norris. Vai, Norris. Ai, segura. Boa. Agora a gente tem que manter. Cara, eu fui pego de surpresa agora. Vai ser complicado. A gente tem que ultrapassar essa Mercedes pra gente ficar na frente das Mercedes. Vamos lá, cara, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos voar. Ó, o Hamilton tá se aproximando de Matheus Brasil agora. Me diz aí a sua expectativa para o Grande Prêmio, Reginaldo. As expectativas são as melhores, né? Pra ver que o Matheus Brasil começou ali bem de surpresa, porém ele já tá muito preparado, mesmo sendo de surpresa. Então dá pra ver que ele tem muita vantagem, mesmo sendo pego de surpresa. Isso é muito bom. Preparação é tudo de bom. Exatamente, lá vem ele se aproximando, Matheus Brasil. Parece que a potência da Williams se sobressai na reta. Lá vem ele, pegando o vácuo. Matheus Brasil pega o vácuo, joga de lado, vem por dentro e manda ultrapassagem pra cima do Lewis Hamilton. Vem por dentro, tem vantagem. Vai com o pé embaixo e manda ultrapassagem concretizada. Matheus Brasil assume a 5ª colocação para o Grande Prêmio de Silverstone antes da segunda volta, antes da primeira volta acabar. Lá vai ele. Vem pra reta, Matheus Brasil fecha a segunda volta. Aliás, inicia a segunda volta, inicia a primeira e... Aliás, fecha a primeira, inicia a segunda e penúltima volta. Vamos lá. Vamos lá, que Matheus Brasil parece estar se aproximando de Sérgio Pérez. Parece que Matheus Brasil você tem uma aproximação muito boa de Sérgio Pérez. Sérgio Pérez abre agora na reta. Porque tem a turma, né? Os 4 primeiros colocados são uma turminha. Que ficam ali se vantajando de DRS. E o Matheus está sozinho. Então fica mais complicado. Mesmo assim não fica impossível. Lá vai ele. Matheus Brasil, vem pra reta, antiga reta de Silverstone. Lá vem ele, se encaminhando para os zigue-zagues. É nos zigue-zagues que Matheus Brasil pode ter mais vantagem. Nessas curvas rápidas, que a Williams tem mais vantagem. Mesmo assim, Matheus Brasil já tá numa colocação vantajosa, que é a 5ª. Parece que Sérgio Pérez se espaça. Parece que espaçou bastante. Olha a distância lá do Hamilton. Caraca, hein? A gente já mandou bastante diferença aí pra cima do Hamilton. Mandamos aí, ó. Vamos aqui pra frenagem. 3 segundos pra cima do Hamilton. Tá nessa. 3 segundos, 4 segundos. Importante a gente manter essa linda diferença. Matheus Brasil abre a última volta. Vamos lá, Reginaldo. A última volta. 20%. 20% importantíssimo. Agora, Matheus Brasil não consegue abrir pra cima do Pérez, porque a potência da Williams de reta é muito ruim. E a Williams tem somente vantagem sobre as curvas rápidas. Então é realmente muito complicado. Dá pra ver que ele faz todos os setores amarelos e é a única coisa que ele consegue, ó, mais o setor amarelo. Exatamente, bom ponto a se lembrar, Reginaldo. Parece que o Matheus Brasil não tem muita vantagem sobre o carro em si. Tem vantagem sobre o setup, mas sobre o carro, que é bastante importante, não tem.
Mas lá vem ele. Vem na quinta colocação. Se encaminhando para a reta antiga de Silverstone. Lá vem ele. 22% de dano. Porcentagem bastante importante para a corrida. Esses 22% são importantíssimos. Vamos lá. Setor 3. Vamos abrir o setor 3. Sem DRS. Estamos sozinho. Estamos numa ilha. Estamos no ermo. Lá vem Matheus Brasil. Para encerrar a corrida na quinta colocação. Não vai pra zebra não. Vem ele se encaminhando pra chicane. Faz a frenagem. Vem na ponta dos dedos. Lá vem ele com a sua Williams. Matheus Brasil não decepcionou o Josi Capito. E vem pra fazer a linda vitória. Aliás, linda vitória não. Mas linda quinta colocação de Matheus Brasil. E falar em linda vitória, quem levou a vitória foi Leclerc. Quem levou a vitória foi Leclerc. E o Verstappen levou a segunda colocação junto com a volta mais rápida. Então levou 19 pontos para casa. Nosso companheiro de equipe Latifi infelizmente ficou na última colocação. E é isso aí. Bora lá, pessoal, vamos para as conclusões finais. É basicamente isso aí, pessoal. Foi uma corrida até bacana, né? Conseguimos aí uma linda quinta colocação. E conseguimos uma outra coisa muito bacana também. Ficar na frente das Red Bulls. Porém, as Red Bulls no próximo Grande Prêmio, que vai ser o Grande Prêmio de Mônaco, provavelmente irão nos ultrapassar. E a gente vai para a sexta colocação, né? Aí a gente vai ver. O importante é a gente ficar na frente das Mercedes. Esse é que é o importante. Na classificação de construtores, a gente obviamente continua na liderança. É só a gente não perder, é só a gente ficar na frente das Mercedes que a gente vai conseguir manter isso. E conseguimos aí missões de equipe, né? Derrote seu companheiro em classificatórias. Já conseguimos, vou coletar no próximo. Finalize 3 GPs consecutivos no pódio. Vai ser muito complicado essa, mas não vai ser impossível. E vamos ver, né? Vença um GP. Isso a gente já fez. E é isso aí, pessoal. Vejo todos vocês no próximo Grande Prêmio. Grande Prêmio de Monte Carlo. Mônaco, né? Grande Prêmio de Monte Carlo. Grande Prêmio, inclusive, bem especial. Vamos tentar mandar de tudo com essa Williams pra cima desse Grande Prêmio. Então a gente encerrou aqui com um desgaste de 24%, até bastante. E é isso aí, pessoal. Cara, que Grande Prêmio. Comentem o que vocês acharam. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @CG12 e 122. Também não se esqueçam de se inscrever no canal e engajar de toda maneira para nos ajudar a continuar crescendo e também acompanhando todas as séries exclusivamente. Se você quiser acompanhar nosso hexacampeonato e, aliás, hexacampeonato e heptacampeonato de perto, basta você ter acesso exclusivo. Se você quiser ter acesso exclusivo às próximas séries do canal, basta apenas você ser um membro. A partir do plano de 99 você já tem acesso ao próximo, da próxima, inclusive, série, né, que vai ser a série mais famosa do canal, a série Carreira, que vai mostrar o meu heptacampeonato de perto e hexacampeonato, né? Enfim, muitas coisas exclusivas você também tem de... Tá porra. Seu Grande Prêmio de Mônaco? Então, pessoal, vejo vocês no próximo Grande Prêmio de Mônaco. Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e engaje de toda maneira, caso você queira acompanhar todas as séries aqui de perto e queira ver esse canal cada vez mais fortalecido. E também, pessoal, tá vindo uma série nova por aí. Dia 22/12/22 tem a série exclusiva Carreira, que vai sair nesse dia exclusivamente para os membros. Então torne-se um membro. A partir do plano 99 você já tem acesso a benefícios exclusivos e a também essa série a partir do dia 22, tá bom? E é isso aí, muito obrigado e até a próxima, pessoal. We are Cosmo.